So thank you for your patience. Então, obrigado pela paciência de vocês. And the next concept that we're going to do Então, o próximo conceito que faremos is about maps. é sobre mapas. And so the first concept Então, o primeiro conceito is to think about creating an experience é pensar sobre criar uma vivência where people can realize what they know na qual as pessoas possam se dar conta, realizar aquilo que conhecem. A second principle is to utilize whatever is available O segundo princípio é utilizar o que quer que esteja disponível, including the resistances, inclusive as resistências in energy em energia. that can be guided. Isso pode ser guiado. A third principle is not to get caught up in the content, Um terceiro princípio é não se prender, não se deixar prender no conteúdo and to think about the anxiety. e pensar em relação à ansiedade. And the next concept is about maps. E o próximo conceito tem relação com mapas. What is the person's lived experience? Qual é a experiência vivida da pessoa? So, how does the person do anxiety? Então, como é que a pessoa faz a ansiedade? And we want to create a map E queremos criar um mapa to understand the person's experiential reality. para compreender a realidade vivencial da pessoa. And this is going to guide our approach. E é isso que vai guiar a nossa abordagem. Once we understand the position that the person takes, Uma vez que compreendamos a posição que a pessoa assume, which is a neutral way of thinking, e isto é uma maneira neutra de se pensar, then we can begin to create a therapy aí então podemos começar a criar that is unique for the person. uma terapia que seja única para aquela pessoa. Now, to the patient, Para o paciente, it feels like the anxiety descends from heaven dá a sensação que a ansiedade foi enviada dos céus. and they don't feel like they are in control. E ele não sente que está no controle. And they suddenly are seized by anxiety. E, de repente, ele é tomado pela ansiedade. And that is their reality. E isso é a realidade And we dele. need to accept their reality. E precisamos aceitar a realidade dele. But we also need to understand Mas também precisamos compreender that they are doing something to make themselves anxious. que o paciente está fazendo algo para se sentir ansioso. So even if we said to the patient, Então, mesmo que houvéssemos dito ao paciente, it feels, I'm having microphone anxiety. eu estou tendo ansiedade de microfone. Esse aqui funciona, Sam? Tá? Okay. Alô, o meu também? Meu não. Tá? Uh-huh. So even though it feels to the person Então, mesmo que a pessoa tenha like the sensação anxiety just descends, de que aquela ansiedade simplesmente baixou, we have to think, what is the person doing? nós temos que pensar o que a pessoa está fazendo, What are they doing psychologically? o que ela faz What are they psicologicamente, doing perceptually? o que ela faz perceptualmente, What are they doing cognitively? o que ela faz cognitivamente, What are they doing socially? o que ela faz socialmente. And in some schools of therapy, E em algumas escolas de terapia, the problem is defined as what the person is doing to solve the problem. o problema é definido em termos do que a pessoa faz para solucionar o problema. The solution that the person is using isn't working. A solução que a pessoa vem usando não está funcionando. If you're anxious,
Se você está you ansioso, intuitively think, você pensa I need intuitivamente, to relax. eu preciso relaxar. And so people try to relax Então as pessoas tentam relaxar and they get defeated by their solution. e ela é derrotada pela sua solução. So sometimes the problem is the solution that the person is applying. Então, às vezes o problema é a solução que a pessoa vem aplicando. And we may need to get them to stop the solution E aí talvez tenhamos que fazer com que a pessoa pare in com a order to solução solve the problem. para resolver o problema. So when the patient comes to us, Então, quando um paciente vem até nós, it's as if they have created a thing. é como se ele tivesse criado uma coisa. The problem becomes a thing. O problema se torna uma coisa. And we call this nominalization, E chamamos isso de nominalização, where you take a verb em que você pega um and verbo you make it into a thing. e você transforma ele numa coisa. I'm in love Eu estou amando, estou apaixonado. becomes a thing. Né? Então isso se torna uma But coisa. loving Mas o amar is a verb. é um verbo. But when the patient comes in, Quando o paciente entra, I have anxiety. ele fala, eu tenho ansiedade. And so now it's a thing. Então, nesse ponto, se tornou uma coisa. Here is my anxiety. Eis a minha ansiedade. I tried to do things, Eu tentei fazer coisas, but I still have it. mas eu ainda a tenho. And if we get caught up in their definition, E se nós nos prendermos, formos pegos na definição it dele, becomes more difficult to solve. torna-se mais difícil de solucionar. So I don't know if this word works in Portuguese Então, eu não sei se essa palavra funciona em português, because it doesn't work in English. porque não funciona em inglês. How is this person anxietying? Como é que essa pessoa está se ansiando, por exemplo? Ou It works with depression. funciona com depressão. How is this person depressing themselves? Como que essa pessoa vem se deprimindo? And with a very intelligent, psychologically fit person, E quando temos uma pessoa muito em boa forma psicologicamente, I may ask the patient, eu talvez pergunte ao paciente: how are you depressing yourself? como é que você vem se deprimindo? And that may lead to some useful insight. E isso talvez leve a algum insight útil. With anxiety, Com a ansiedade, could you teach me how to do your anxiety? você poderia me ensinar como fazer a sua ansiedade? If you woke up tomorrow Se você acordasse amanhã and you were sent on vacation to Tahiti, e você fosse mandado de férias para o Tahiti, and I was hired to be an actor e eu fosse contratado como ator who would take your place que assumiria o seu lugar while you were in Tahiti, enquanto você está lá no Tahiti, and I had to do your anxiety, e eu tivesse que fazer a sua ansiedade, and atuar, you're going to be my coach. e você será o meu coach. Help me to understand. Me ajude a compreender. Coach me. Faça o coaching Tell me comigo. how to do your anxiety. Me conte como fazer a sua I ansiedade. really want to understand. Eu realmente quero compreender. And I'm trying to create a map E aí eu vou tentando criar um mapa of how this person does anxiety. de como essa pessoa produz a ansiedade. And in my mind, E na minha mente, I want to know that this problem is a process, eu quero saber que esse problema é um processo, because even with a difficult disease, pois até mesmo com uma doença difícil, I have cancer. eu tenho câncer. You've turned it into a thing, Você
transforma numa coisa. And it's really a process. Né? E trata-se, na realidade, de um And processo. things are hard to change, E coisas são mais difíceis de se mudar. but processes are more malleable. Mas processos são mais maleáveis. So think process. Então, pensem em termos de Accept. processo. The fact that the person is thinking about the problem as a thing. Aceitem o fato de que a pessoa está pensando no problema como coisa. And I started with this idea of maps many years ago. E eu comecei com essa ideia de mapas há muitos anos. And my initial introduction to maps E minha introdução, apresentação inicial aos mapas was thinking about elements of communication. era pensar sobre elementos da comunicação. And it was one of the first papers that I wrote. E foi um dos primeiros artigos que eu escrevi. And I present it to you E eu apresento a vocês just because it will help you to be thinking about one lens for creating maps. apenas porque ele pode contribuir para vocês em termos que So you have pensem com uma das lentes sobre mapas. you have to go forward if you're looking at your handout Então vocês têm que procurar mais adiante, se vocês estão acompanhando com a To- apostila, page 43. até a página 43, Could be page 47. pode ser página 47. Uh-huh. Oops, here we are. Uh-huh. The elements of communication. Então, os elementos da comunicação. So we could say that there are primary elements. Think É, page 47. There's no 47. Is it in the booklet or in the part of the... I have this. Eu tenho isso. So I don't- É, page 8. 8. Page 8 página for 8. you. It's page 8. I'm sorry. Página 8. Aqui, nessa parte. Okay. Nesse quadrinho. Ok? So we can say arbitrarily that there are primary and secondary elements. Então, podemos falar de forma arbitrária que há elementos primários e secundários. We treat communication as one thing, Nós tratamos a comunicação como uma coisa. and we create what is called a tote. E criamos o que se chama de um símbolo, de um totem. Because in order to process things quickly, Pois, para que processemos coisas rapidamente, we group things. nós agrupamos coisas. So now we're in the process of ungrouping, Então, agora estamos no processo de desagrupar, dividing things into elements, dividir coisas nos seus elementos, or deconstructing. ou de desconstruir. And maybe we will have time E talvez tenhamos tempo to deconstruct a movie de desconstruir um filme and to understand elements of process. e compreender os elementos do processo. And it is a curious paradox E é um paradoxo curioso, because you don't understand how a movie is created, pois vocês não compreendem como um filme é criado and you don't want to understand. e vocês não querem compreender, Because if you understand cognitively, pois se vocês compreenderem you lose cognitivamente, the experience. vocês vão perder a vivência. In the workshop last year, No workshop do ano passado, we listened to 1 minute and 40 seconds of Beethoven's Fifth. nós ouvimos por 1 minuto e 40 segundos a quinta de Beethoven. We divided that into 27 elements. E dividimos em 27 elementos Of what Beethoven was doing.
aquilo que Beethoven fazia. We compared that to Milton Erickson, E comparamos aquilo a Milton Erickson and we said, here's what Beethoven is doing to reach the human heart. e dissemos: eis o que Beethoven faz para alcançar o coração humano. He was creating the most abstract form of art, Ele cria a forma mais abstrata de arte. music. And here's what Milton Erickson was doing E usa. E eis o que Milton Erickson to create therapy. para criar terapia. Oh my, Mi- they're the same. Minha nossa, é a mesma coisa. Now, if you analyze Beethoven's symphony, Bem, se você analisa a Sinfonia de Beethoven, it becomes an intellectual exercise, isso se torna um exercício intelectual and it loses its impact. e perde o impacto. If you analyze how a movie is constructed, Se você analisa como um filme é it construído, loses its impact. ele perde seu impacto. It becomes information. E aquilo se transforma em informação. But if you want to create music, Mas se você quiser criar if you want to música, create a movie, se você quiser criar if you want to filme, create therapy, se você quiser criar terapia, it can be good for you to know the elements. pode ser bom que você conheça os elementos. It is really important to me É realmente importante para mim to start to deconstruct começar a desconstruir anxiety, a ansiedade, depression, depressão, habits, hábitos and obsessions, e obsessões, post-traumatic stress disorder. o transtorno de estresse pós-traumático. And if I understand the elements, E se eu compreender os elementos, I know how to intervene. eu saberei como intervir. I want to understand the elements of hypnosis Eu quero compreender os elementos da hipnose in order to create trance. para criar o transe. But I don't want you to know the elements Mas eu não quero que vocês conheçam os to go elementos into trance. para entrar em transe. I want you to just have the experience. Eu quero que vocês simplesmente tenham a vivência. I'll demonstrate shortly. Eu vou demonstrar brevemente. First map, Primeiro mapa elements of communication. dos elementos da comunicação. Primary elements Os elementos primários and secondary elements. e os elementos secundários. The secondary elements are integral. Os elementos secundários são integrais. They cannot be easily separated, Eles não podem ser facilmente separados, but they modify the primary elements. mas eles modificam os elementos primários. So the primary elements would be feeling, thinking, behavior. Então, os elementos primários seriam sentimento, pensamento, comportamento, Sensory experience, a experiência sensorial, which can be perceived and represented internally, que pode ser percebida e representada internamente, and a relational element, e o elemento relacional and a biological element. e o elemento biológico. So if I say a simple sentence, Então, se eu falar uma frase simples, it's really a beautiful day, é realmente um dia lindo. I can deconstruct that Eu posso desconstruir isso, into these 6 elements. levando em conta esses 6 elementos. It's really a beautiful day. É realmente um dia lindo. Well, that means I'm feeling good. Bem, isso significa que eu estou me sentindo bem. Relationally, Relacionalmente, it could mean I want you to feel good. poderia significar que eu quero que você se sinta It's bem. really a beautiful day. É realmente um dia lindo. Could be a relational invitation. Pode ser um convite relacional. It has content. Tem conteúdo. I'm talking about the day. Eu estou falando sobre o dia. It has a behavior, Tem um comportamento, the way that I'm gesturing, né, a forma como eu gesticulo, my expression, a minha expressão, my posture. minha postura.
And it has a sensory component E tem um componente sensorial, because I'm seeing or I'm imagining the day. pois eu ou estou vendo ou imaginando o dia. And it says something about the relationship that I have with you. E expressa algo sobre o relacionamento que eu tenho com você. Now, if communication was that simple, Bem, se a comunicação fosse simples assim, therapy would be simple. a terapia seria simples, But it's much more complex mas é muito mais complexa, because there are secondary elements. pois há elementos secundários. Immediately, I could have an attitude. Imediatamente eu posso ter uma atitude. It's really a beautiful day. Realmente é um dia lindo. And then I say to myself, E aí eu digo para mim mesma, wow, that was a great thing to say. isso foi uma ótima coisa de se dizer. Or, that was interesting. Ou, foi interessante. Or, oh, that was so stupid. Why did you say that? Ou, ai, que idiotice, por que você falou isso? So immediately there's an attitude Então, imediatamente há uma that is atitude integral, que é integral. and then there's a context E aí há um contexto. because each sentence only happens in one time and one place, Pois cada frase só acontece uma vez em um lugar. and there's a qualitative aspect. E há uma qualidade junto a It's isso. really a beautiful day. É realmente um dia lindo. It's really a beautiful day. É realmente um dia lindo. And I can change the intensity and duration. E eu posso variar a intensidade. Every communication is ambiguous Toda comunicação é ambígua, because it can't be fully specified. pois ela não pode ser totalmente especificada. I live in the desert. Eu moro no deserto. We say it's really a beautiful day when it's raining Nós falamos, realmente é um dia lindo quando está chovendo, because we have 300 days of sunlight every year. pois nós temos 300 dias de sol a cada ano. Every communication is symbolic Toda comunicação é simbólica, because if you say dia, porque se você fala day, dia, dia, uh-huh, tem- it's just symbol, é simples. and we have a representation for that. E nós temos uma representação para isso. Every communication is very idiosyncratic, Toda comunicação é muito idiosincrática and it's a unique representation of the history of the communicator. e é uma representação singular do histórico do comunicador. There are cultural aspects to communication. Há aspectos culturais da comunicação. If I'm in Japan, Se eu estou no Japão, I might say it's really a beautiful day. eu talvez dissesse, realmente é um If dia. I'm in Sicily, Se eu estou na Sicília, it's really a beautiful day. é realmente um dia lindo. And every communication has a spiritual aspect, E toda comunicação tem um an aspecto existential espiritual, aspect. um aspecto existencial. There's many distinctions that we can make. Há muitas distinções que podemos fazer. Now let's think about anxiety. Bem, vamos pensar sobre a ansiedade. We could use this map Podemos usar esse to mapa understand anxiety para compreender a ansiedade, because we as coaches and therapists, pois nós, na qualidade de coaches, de terapeutas, we have our academic knowledge. nós temos o nosso conhecimento acadêmico. So when the person says I have anxiety, Então, quando alguém fala, eu tenho our ansiedade, academic knowledge comes into our mind, o nosso conhecimento acadêmico vem à nossa mente and we may not see the patient. e talvez não estejamos vendo o paciente. We may be blinded by our academic knowledge. Talvez nós sejamos cegos pelo nosso conhecimento So acadêmico. we want to start Zen, Então, Zen. Zen Buddhism. Uhum. Yeah. Então, nós queremos iniciar o Zen, Have a budismo, beginner's mind. ter aquela mente do iniciante. So some people say I'm anxious. Então, algumas pessoas falam, eu estou What do you ansioso. mean?
que você quer dizer com isso? I feel nervous feelings. Eu sinto sentimentos nervosos. And other people say I'm anxious. Uma outra pessoa fala, eu estou What do you mean? ansioso. O que você quer dizer com isso? I have terrible thoughts. Eu tenho pensamentos horríveis. And for other people, E para outras pessoas, I can't stop shaking. eu não consigo parar de tremer. And for other people, E para outras pessoas, I'm withdrawn from people. eu me retraio em relação às pessoas. And with other people, E com outras pessoas, I have the wrong chemicals in my brain. eu tenho os componentes químicos errados no meu cérebro. And for other people, E para outras pessoas, I'm always upset with myself. eu estou sempre chateado, perturbado comigo mesmo. So this map Então, esse mapa helps me to understand me ajuda a compreender what is the primary definition this person has. qual é a definição primária que aquela pessoa tem. And it helps me because there's another principle. E me ajuda porque há um outro princípio. If a doctor is examining the patient's appendix, Se um médico está examinando o apêndice de um because paciente, it seems like the patient has an appendicitis, porque parece que aquele paciente tem uma apendicite, to palpate the area, ao palpar a área, the doctor does not go, o médico, para fazer isso, ele não faz isso assim, the doctor simplesmente. goes, O médico faz assim. you work from the periphery in. Você trabalha da periferia para dentro. When we're working with anxiety, Quando trabalhamos com if ansiedade, the patient is saying, I'm having terrible thoughts, se o paciente diz, eu tenho pensamentos horríveis, I might try to change the feelings. eu talvez tente alterar os sentimentos. I might try to change the relationship pattern. Eu talvez tente mudar o padrão de relacionamento, Get the person to do something different, conseguindo que a pessoa faça algo make a minimal diferente, change, fazendo uma mudança mínima work from the periphery in. e trabalhando da periferia para dentro. Now, incidentally, Bem, if incidentalmente, we think about different therapies, se pensarmos em relação a diferentes terapias, I organize a congress. eu organizo um congresso It's called the Evolution of Psychotherapy. que se chama A Evolução da Psicoterapia. I started organizing this in 1985. Eu comecei a organizá-lo em 1985. I brought together the greatest leaders of therapy. Eu trouxe para esse congresso os maiores líderes na terapia. 7,000 people attended. 7.000 pessoas comparecem. And it was one of my best ideas. E é uma das minhas melhores ideias. And I could see how experts were religious. E eu pude ver como os especialistas são religiosos. They were religious about their theory. Eles são religiosos em relação às suas teorias. Because some people said Pois algumas pessoas diziam therapy is about feelings. que a terapia tem relação com sentimentos. And if you said it's really a beautiful day E se você dissesse realmente é um lindo dia to Carl Rogers, para Carl Rogers, he would say, you're feeling good today. ele diria: você está se sentindo bem hoje. Because he knew Porque ele sabia that therapy was to find the underlying affect que a terapia tinha relação com encontrar And- o afeto subjacente and clarify that. e esclarecer aquilo. If you went to a cognitive therapist Se você fosse ver um terapeuta and cognitivo you said it's a beautiful day, e você dissesse é um lindo dia, the cognitive therapist might say, what is the data? o terapeuta cognitivo talvez perguntasse How do you come os, to that understanding? quais são os dados, como você chegou a essa compreensão. Because the cognitive therapist knows Pois o terapeuta cognitivo that if you sabe change the cognitions,
Porque se você mudar as cognições, you change the problem. você muda o problema. Behavior therapists Os terapeutas comportamentais would want to desensitize, quereriam dessensibilizar and they would not pay much attention to the feelings e não prestariam muita atenção aos sentimentos or the cognitions. ou às cognições. They would work for behavior change. Eles trabalhariam no sentido de mudança comportamental. If you study NLP, Se você estuda PNL, you may work with representational systems você talvez trabalhe com sistemas representacionais, and submodalities, com submodalidades, and you change the representation. e você muda a representação. If you're a physician, Se você é médico, you give the person a pill, você dá um comprimido you para a change the pessoa biology. e muda a biologia. If you're a rationally motive therapist, Se você é um terapeuta racional, you change the attitude. você muda a atitude. If you're a Jungian therapist, Se você for um terapeuta you change junguiano, the symbols. você muda os símbolos. If you're an Ericksonian therapist, Se você for um terapeuta you may ericksoniano, be symbolic and ambiguous. você talvez seja simbólico e ambíguo. So, experts in therapy Então, especialistas em terapia have declared their territory. declararam seus territórios. Now, if we can realize that, Bem, se nós pudermos nos dar conta disso, we can begin to think systemically. podemos começar a pensar sistemicamente. And it's really a beautiful day, E realmente é um lindo dia, or I'm terribly anxious, ou eu estou terrivelmente ansioso, is a system. é um sistema. And our principle will be, E nosso princípio será what are the minimal changes that I can make quais seriam as mudanças mínimas que that eu poderia alter the fazer system? que alterariam o sistema. And if you change some of the symbol, E se você mudar alguns dos símbolos, that may change the system. então isso talvez mude o sistema. And if you change something idiosyncratic, E se você muda algo idiosincrático, that may change the system. isso talvez modifique o sistema. Freud Freud was interested in transference. tinha interesse na transferência. How did the residuals from my relationship with my parents Como os resíduos do meu relacionamento com os meus pais idiosyncratically affect my everyday life? afetavam idiosincraticamente minha vida cotidiana. And by changing the transference, E, ao mudar a transferência, people would change. as pessoas mudavam. So if we use this map Então, se usarmos esse mapa and we understand anxiety, e compreendermos a or we ansiedade, understand depression, ou compreendermos and we have this map in our head, a depressão e tivermos esse mapa em And nossa mente, we're thinking, how does the person do the problem? e quando estivermos pensando como a pessoa faz o problema, How is the problem a system? como que aquele problema é um sistema? What are the minimal changes that I can make Quais são as mudanças mínimas que eu That- posso fazer that have a systemic effect? que teriam um efeito sistêmico? Then we can work with depression Aí então podemos trabalhar com or depressão anxiety ou ansiedade or post-traumatic stress disorder. ou com o transtorno de estresse pós-traumático. Mr. Smith, how do you know that you're depressed? Sr. Smith, como é que você sabe que você está deprimido? Well, I feel sad all the time. Bem, eu me sinto triste o tempo todo. Mrs. Jones, how do you know you're depressed? Senhora Jones, como você sabe que está deprimida? I have bad thoughts. Eu tenho pensamentos ruins. Mr. Jane, Senhor Jane, how do you know you're depressed? como você sabe que você está deprimido? I am withdrawn socially. Eu me recolhi socialmente. I have dark thoughts. Eu tenho pensamentos sombrios. I have a disease. Eu tenho uma doença. So how the person is defining the problem Então, como a pessoa define o problema, needs to be accepted, aquilo precisa ser aceito, needs to be acknowledged, precisa
ter reconhecimento, but it will help us mas nos ajudará if we understand that the problem is a system. se nós compreendermos que o problema é um sistema. How many of you have heard the story about how Erickson helped me to stop smoking a pipe? Quantos aqui já ouviram a história sobre como Erickson me ajudou a parar de fumar cachimbo? Do you mind hearing it again? Vocês se incomodam de ouvir de novo? Is it okay? Tá Not- ok? Not that it will make a difference. Não que isso faça uma diferença. So I am in graduate school. Então, eu estava na graduação, I'm getting my PhD, estava obtendo meu PhD and I'm smoking a pipe. e fumava cachimbo. And I am the young psychologist pipe smoker. E eu era o jovem psicólogo que fumava cachimbo. And I have European pipes, Eu tinha cachimbos europeus, and I have a custom tobacco, eu tinha o tabaco and customizado a pipe rack, e a prateleira, né, and pipe tools, com os cachimbos, as and a ferramentas, silver lighter, o isqueiro de prata and a leather tobacco pouch. e o estojo de couro. And I think it makes me very sophisticated. E eu tô ali achando que aquilo me tornava muito sofisticado. And I'm visiting Erickson, E eu ia visitar Erickson and I am smoking the pipe in his garden. e estava ali fumando cachimbo no jardim dele. And he's in a wheelchair, E ele estava numa cadeira de rodas and Mrs. Erickson wheels him through the garden, e a senhora Erickson and he estava empurrando sees me ele smoking, pelo jardim e And- ele me vê fumando. and he's seeing a patient, E ele estava atendendo um paciente. and then it's my turn for a consultation. Ele ia atender e aí seria a minha vez da consulta. And he starts by telling a story, E ele começa contando uma história. and it's about a friend of his. E era sobre um amigo dele. And the friend was a pipe smoker, E o amigo era um fumador de cachimbo. but the friend was awkward Mas o amigo era esquisito, because he didn't know where in his mouth to put the pipe. porque ele não sabia onde na boca colocar o cachimbo. Should he put it in the center of his mouth? Será que ele ia colocar no centro da Should he boca? put it 1 millimeter to the left? Ele deveria colocar 1 milímetro para a Should he put it- esquerda 1 centimeter to the right? ou 1 centímetro para a direita? Should he put it in the left corner? Será que ele deveria colocar Should no he canto put it in the esquerdo right corner? ou no canto direito? He was awkward. Ele era esquisito. And the friend was awkward E o amigo era esquisito because he didn't know how to hold the pipe. porque ele não sabia como segurar o Should he cachimbo. grasp it with his fist? Ele deveria agarrar com Should o he punho? support it with his fingers? Será que deveria dar Should he apoio bend com his wrist? os dedos? Deveria dobrar o pulso? Should he hold his arm up? Deveria levantar o Should he hold his braço arms to the side? ou deixar o braço de lado? He was awkward. Ele era esquisito. And the friend didn't know how to blow out the tobacco, the smoke. E o amigo não sabia como Should he soprar blow a it down? fumaça. Ele deveria soprar para baixo, Should he blow it to the left? soprar para a esquerda, Should he blow it to the right? soprar para a direita. Should it be diffuse? Deveria ser Should it be difuso focused? ou focado. He was awkward. Ele era esquisito. I'm thinking, E aí eu estava ali pensando, why is he telling me this story? por que ele está me contando essa história? I'm not awkward. Eu não sou esquisito. And the friend was awkward because he didn't know how to put the tobacco in. E o amigo era esquisito porque não sabia como Should colocar he o use his tabaco. finger? Deveria usar os dedos Should he use a pencil? ou uma caneta Should he use a pipe tool? ou uma ferramenta de cachimbo. And the friend was awkward because he didn't know how to where to put the pipe. E o amigo era esquisito porque não sabia Should onde he hold it in his apoiar hand? o cachimbo. Should he put it on the table? Deveria ficar segurando Should na he put it mão, on the floor? colocar na mesa, colocar no chão. And the friend was awkward because he didn't know how to light the pipe. E o amigo era esquisito porque não sabia como Should he acender. use a stick match? Ele deveria usar um fósforo Should he use a lighter?
ou um isqueiro. Should it be a wick lighter? Should it be a gas lighter? Deveria ser um isqueiro de um tipo ou de outro. I swear to you, Eu juro para você. this story went on for 1 hour. Essa história continuou durante 1 hora. I didn't know there were so many ways to be awkward. Eu não sabia que havia tantas maneiras de ser esquisito. But Erickson was a slow and measured speaker. Mas Erickson era alguém que falava devagar e media as palavras. And from what I know now, E pelo que eu sei agora, I must have hypnotically gone, eu devo ter hipnoticamente entrado no indicating that I got it. indicando que eu tinha And then he captado. stopped. Aí ele parou. 2 days later, 2 dias depois, I was driving home. eu estava dirigindo para casa. I got halfway home. Estava na metade do caminho. I was stopped at a light. Eu parei num farol And I said to myself, e disse para mim mesmo: I don't want to smoke. eu não quero fumar. And I quit. E eu parei. And I didn't want to smoke. E eu não queria And fumar. consciously, I didn't want to smoke. E conscientemente eu não queria And fumar. unconsciously, I didn't want to smoke. E inconscientemente eu não And queria. there was no withdrawal. E não houve uma retração. I stopped. Eu parei. It was my decision. Foi minha decisão. All that Erickson did was tell me a story. Tudo que Erickson fez foi me contar uma história. And he was laughing all the time. E ele ria o tempo todo. He had a wonderful time telling me that story. Ele se divertiu muito contando aquela história. I was intelligent enough to listen. Eu fui inteligente o suficiente para ouvir. Now, if he would have accepted that pipe smoking was one thing, Bem, se ele tivesse aceitado que fumar cachimbo era uma coisa, he could not have come up with that therapy. ele não poderia ter criado aquela terapia. But when he could divide pipe smoking Mas quando ele conseguiu dividir o into fumar so many cachimbo elements em tantos elementos and make me so conscious e fazer com que eu me tornasse tão that I didn't consciente know how to hold the pipe. que eu não sabia como segurar I o didn't know where to cachimbo. put it in my mouth. Não sabia como colocar na boca. And he used my conscious mind against my unconscious mind. E ele usou minha mente consciente contra a minha mente And he inconsciente. kept going, pipe, awkward, pipe, awkward, pipe, awkward. E ele continuamente falava: cachimbo esquisito, cachimbo esquisito. And as a young man, E como um rapaz novo, and as a beginning psychologist, e como um psicólogo iniciante, I didn't want to be awkward. eu não queria ser esquisito. So when we can use maps to establish our strategy. Então, podemos usar mapas para estabelecer nossa estratégia. Now, we'll go back just a little bit. Vamos retornar só um pouquinho. And let's say that I am doing a group induction of hypnosis. Então, digamos que eu esteja fazendo uma indução em grupo de hipnose. And that you have been listening politely, E vocês vêm ouvindo and you have been attending curiously, e vocês têm presenciado curiosamente. and you know that I have some experience in hypnosis, E vocês sabem que eu tenho alguma experiência com hipnose. and that I have some expertise in hypnosis, E que eu tenho especialização em hipnose. and that you have some curiosity, E que você tem certa curiosidade. and perhaps some intense curiosity, E talvez uma curiosidade intensa. and perhaps some personal curiosity, E talvez tenha alguma curiosidade and a pessoal. growing curiosity, E uma curiosidade que vem crescendo. and an immediate interest. E um interesse imediato. And I can
be defining hypnosis to you e que eu posso definir a hipnose para você as a state in which presently como um estado no qual, no presente, you can take an easy breath você pode tomar uma respiração fácil and you can begin to go inside. e você pode começar a se interiorizar. And even as you watch me carefully, E mesmo enquanto você me observa cuidadosamente, you could take a moment to really focus inside você pode tomar um momento para realmente and curiously discover interiorizar e com curiosidade discover that now there's an area of comfort. descobrir que agora há uma área de conforto. And that as you take a deep breath, E na medida em que você toma uma respiração profunda, you can effortlessly focus inside você pode, sem qualquer esforço, colocar o foco aí dentro and begin the process e começar o processo of effortlessly slowing down de, sem qualquer esforço, diminuir o so that you can really attend de forma que você realmente possa to that area of comfort inside. prestar atenção àquela área de conforto. And aí then there dentro. can be growing changes. E aí, então, pode haver mudanças que vão se expandindo. And you can begin to notice E você pode começar a that there notar can be an expanding realization que pode haver uma realização que vai se expandindo. and it may seem to you as that area of comfort can begin to evolve, E pode parecer para você que essa can área begin to de mature, conforto pode começar a evoluir, can begin to take steps começar a to move maturar, back inside. pode começar a dar passos para ir lá para dentro. And you have a conscious mind E você tem uma mente and an unconscious consciente mind, e uma mente and inconsciente. your conscious mind E sua mente can be listening consciente to the words that I'm saying, pode ouvir as palavras que eu estou while dizendo, your unconscious mind enquanto a sua mente can begin inconsciente to focus pode começar a on that colocar evolving o sense, foco naquele senso que vem evoluindo, that maturing sense aquele senso que vem of that area of amadurecendo, comfort. daquela área de conforto, Because there can be memories, porque pode haver memórias, comfortable memories, memórias confortáveis, memories of being a little child, memórias de ser uma criança pequena and focusing on the comfort, e colocar o foco no conforto, like being on a swing como estar num balanço and feeling the warmth of the sun e sentir o calor do sol and the ease of just resting back e com que facilidade você simplesmente and se feeling inclina supported e se sentindo apoiado and having somebody there e de ter alguém ali who's gently pushing you que gentilmente empurra so that you can você, feel yourself moving forward de forma que você possa se sentir and you indo don't para frente. need to concentrate E você não precisa se on the concentrar support no apoio, and you don't need to concentrate e você não precisa se on that concentrar momentum that's pushing you forward, naquele momento em que alguém empurra você para frente. but you can realize Mas você pode realizar that developing, maturing sense
aquele senso que vai amadurecendo, evoluindo. And to increase that sense of maturing comfort, E para aumentar esse senso de conforto que it vem would be easy to amadurecendo, just take a deep breath será fácil simplesmente tomar uma respiração so that you can profunda, really let yourself go inside de forma que você realmente se permita entrar aí dentro and recognize e reconhecer how easy it is quão fácil é to gently move forward gentilmente ir para frente into a state of comfort para um estado de conforto that we could call trance. que poderíamos chamar de Okay, now transe. let's stop Vamos parar and come back here e voltar aqui and take 1 or 2 or 3 deep breaths and bring yourself back here. e tomar uma, duas ou três respirações profundas e se trazer de volta para cá. Now that was an improvised induction, Bem, essa foi uma indução improvisada. and it's as if there was Jeff 1 Então, é como se houvesse o Jeff 1 and Jeff 2. e o Jeff 2. And Jeff 1 E o Jeff 1 is didactic, é didático. and I'm teaching you the elements of communication, E eu ensino para vocês os elementos da comunicação. and I'm explaining how to create a map. E explico como criar um mapa. And there's content, E aí há o conteúdo. and it's very clear. E é muito claro. And then there's Jeff 2, E aí há o Jeff 2. and suddenly I'm hypnotic, E de repente eu sou and I'm hipnótico, experiential. vivencial. And what was I talking about? E do que eu estava falando? What was the content? Qual era o conteúdo? And was the content what was really important? E será que havia um conteúdo que fosse realmente importante? Because I wasn't trying to reach your left hemisphere. Porque eu não estava tentando alcançar o seu I wasn't hemisfério trying to esquerdo. educate you. Eu não estava tentando educar você. At that moment, I was just trying to give you an experience Naquele momento, eu estava apenas procurando lhes dar uma experiência that could lead you que poderia levar vocês to say, I'm in a trance. a dizer, eu estou num transe. And the essence of that E a essência disso was that I was working with a rigid structure. é que eu estava trabalhando com uma estrutura rígida. And I knew the structure. E eu conhecia a estrutura. And I was following the structure. E eu estava seguindo a estrutura. But just like the movie, Mas exatamente como um filme, just like Beethoven, exatamente como Beethoven, you don't want to follow the structure. você não quer seguir a estrutura. You just want to have the experience. Você quer apenas ter a vivência. But what I was doing Mas o que eu estava fazendo was 5 things. foi 5 coisas. First, I was talking about changing your attention. Primeiro, eu falei sobre mudar a sua atenção. And for some people, E para algumas pessoas, if they change their attention, se elas mudam sua atenção, that's their criteria. esse é o critério delas. And they say, I'm in a trance. E a pessoa fala, eu estou em transe. And the second thing I did E a segunda coisa que eu fiz was to offer the opportunity to change the intensity of your experience. foi a oportunidade de alterar a intensidade da sua vivência. And for some people, E para algumas pessoas, if they experience more intensity, se a pessoa vivencia mais intensidade, more intense images, imagens mais more intense intensas, memories, memórias mais intensas, more intense relaxation, relaxamento mais intenso, they say, I'm in a trance. a pessoa fala, eu estou em transe. And then I started offering dissociation, E aí eu comecei a oferecer a dissociação, that things would just happen, que as coisas simplesmente aconteceriam, that you could feel here and not here. que você poderia sentir aqui e não aqui. And then I offered the opportunity that your responses could change.
E aí eu oferecia a oportunidade que as suas respostas pudessem mudar. You could respond to the implication of my speech. Você pode mudar a resposta às implicações da minha fala. And implicitly, E, I implicitamente, was defining that moment as hypnosis. eu estava definindo aquele momento como hipnose. So hypnosis is a contextual, psychological, and we're missing social. Social should be here, just missing on the Então, a slide. hipnose é contextual, psicológica, e aqui está faltando social. Né? Deveria estar escrito social aqui. And it is a concept that is important to me. E é um conceito que é importante para mim. People get locked into states, As pessoas ficam presas a estados. and anxiety is a state. A ansiedade é um estado. And I study hypnosis E eu estudo hipnose because hypnosis is a state. porque a hipnose é um estado. And if I can help the person to change their state E se eu conseguir ajudar a pessoa a mudar seu estado and get out of a rigid state e sair de um estado rígido into a more flexible state, e entrar num estado mais flexível, that may be systemically significant. isso talvez seja significativo sistemicamente. And so that's going to be another principle E isso será um outro princípio. to think about how people get lost in states Pensar em como as pessoas se perdem nos estados and how we can help people to find more fluid, more flexible, more effective states. e pensar em termos de como podemos ajudar as pessoas a encontrar estados mais fluidos, mais flexíveis, mais úteis. Let's go back. Vamos retornar And pick up where we left off. e do ponto que havíamos parado. Okay. So, okay, so we were using the elements of communication Então, estávamos nos elementos da comunicação. to establish a map, Então, usamos esses elementos para estabelecer um mapa and where we can understand hypnosis e podemos compreender a hipnose by understanding its elements, ao compreender seus elementos. and we can begin to understand that we can have many different maps. E podemos começar a compreender que podemos ter muitos mapas diferentes. And the more maps that we have, the better. Quanto mais mapas tivermos, melhor. We can create a map of the phenomenology. Podemos criar um mapa da We fenomenologia, can create a map of the physiology. podemos criar um mapa da fisiologia, We can create a map of the process, podemos criar um mapa do processo, a map of the history, um mapa da história, a map of the psychodynamics. um mapa da psicodinâmica. And I tend to stay away from those last two maps E eu tento me distanciar desses dois últimos mapas, but I know that many people can use those maps effectively. mas eu sei que muitas pessoas podem usar esses mapas de forma eficiente. So I'd like to do an exercise Então, eu gostaria de fazer um exercício where we start learning about maps. no qual nós começaremos a aprender sobre mapas. But before we do the exercise, Mas antes de fazermos o exercício, let's see if there's some questions that you have vejamos se há alguma pergunta about anything that we have covered so far. sobre qualquer coisa que tivermos passado ou visto até agora. What questions do you have? Que perguntas vocês têm? We need Aguarda o microfone. a microphone, somebody. É. Can you speak a little bit more about dissociation? Dissociation
has to do with the automaticity of everyday life. A dissociação tem relação com o automatismo da vida cotidiana. So when you ask that question, Então, quando você faz essa pergunta, you were dissociated você estava dissociado, because you weren't thinking porque você não estava pensando about your behavior sobre seu comportamento and you weren't thinking about your voice tone. e você não estava pensando sobre You o seu weren't tom thinking de about your voz, expression. não estava pensando sobre a sua You weren't expressão, thinking about how to construct those words into a sentence. não estava pensando em como construir aquela sentença usando palavras. Now, at one time when you were small, Bem, houve uma época quando você era pequeno, those things were not easy. essas coisas não eram fáceis. And you learned E você aprendeu to make those things automatic. a fazer essas coisas And automaticamente. then they were dissociated, E aí elas foram dissociadas. and they allow life to happen in an efficient way. E elas permitem que a vida aconteça de uma forma eficiente. Because if you had to think about all of those things, Porque se você tivesse que pensar em todas essas coisas, how will I gesture? como eu vou gesticular, What will be my expression? qual será a minha What expressão, will be my tone? qual será meu tom de What will voz, be my posture? qual será a minha postura, You couldn't accomplish very much. você não conseguiria realizar muita coisa. So 99% Então, 99% of dissociation da dissociação is good. é bom, It is in the service of efficiency. está a serviço da eficiência. But symptoms Mas os sintomas are negative dissociations. são dissociações negativas. My depression, Minha depressão, my anxiety, minha my ansiedade, phobia, minha fobia. and they seem like they descend on you E elas parecem ter descido sobre as você, if they just happen. como se tivessem apenas acontecido. So when we study hypnosis, Então, quando estudamos hipnose, we recognize that dissociation is a platform, nós reconhecemos que a dissociação é uma plataforma and we establish dissociation e estabelecemos a dissociação to get to hypnotic phenomena. para chegar aos fenômenos hipnóticos. And these hypnotic phenomena, E esses fenômenos like hipnóticos, age regression, como a regressão de idade, like amnesia, como amnésia, like anesthesia, como anestesia, these are resources. esses são recursos. So the hypnotic dissociation Então, a dissociação hipnótica is a platform é uma plataforma to create other dissociations para criar outras dissociações that are constructive. que sejam construtivas. Implicitly meaning É que implicitamente tem your significado, dissociation has been negative. com significado implícito que This dissociation can lead you to positive places. a sua dissociação vem sendo negativa. So E essa dissociação pode levar você a a lugares positivos. So this is a bad model, Então, esse é um modelo ruim. but when the patient has the problem, Mas quando o paciente tem o problema, anxiety, a ansiedade, they're stuck in a negative state. a pessoa está emperrada num estado negativo. They're constricted, Ela está restrita, they're off balance, está fora de equilíbrio, they're perceptually limited, a pessoa está limitada They're uncomfortable. perceptualmente, está desconfortável and they're in a negative state. e a pessoa está num estado negativo. Now, when you do hypnosis, Bem, quando você faz hipnose, it's as if you're moving the person into neutral, é como se você estivesse trazendo a pessoa para o neutro. like a standard shift car. É como o ponto morto If, das if, marchas do carro. if the car is in reverse, Se o carro está na ré, you want to get into first gear,
você vai querer colocar na primeira marcha. But in order to go from reverse Mas para ir da ré into first gear, para a primeira marcha, you have to go through neutral. você tem que passar pelo neutro. And sometimes just establishing trance E às vezes, simplesmente for an estabelecer anxious person transe or a depressed person para uma pessoa ansiosa can ou be deprimida systemically significant. pode ser sistemicamente significativo. And the positive dissociation Na dissociação positiva, can begin to implicitly change the negative dissociation. pode iniciar a mudar a dissociação negativa implicitamente. Does that help a little bit? Ajudou um pouquinho? Oh, great. Okay, what else? O que mais? Usa o microfone, espera um microfone por causa do pessoal que está vendo em casa ou no escritório via web. Pergunta para ele, por favor. Bom dia, eu sou a Débora. Bom dia, eu sou a Débora. Pergunta para ele, por favor, se quando ele traz essa desassociação, isso tem a ver com a teoria geral dos sistemas. When you bring that dissociation, does it is related to the general theory of systems? Yeah. That's right. Okay. That's right. Yeah. So, learning about hypnosis Aprender sobre hipnose has helped me to think systemically. tem me ajudado a pensar de forma sistêmica, Learning about doing therapy with couples and families fazer terapia com casais e famílias, teaches you to think systemically. ensina você a pensar sistemicamente. And if you see 100 families, E se você atender uma centena de famílias, your understanding of systems changes. você compreenderá as estruturas sistêmicas. And when you've hypnotized 100 patients, E quando tiver hipnotizado uma centena de pacientes, your systemic understanding changes. a sua compreensão sistêmica muda. Okay, now I'd like to do an exercise, Bem, agora eu gostaria de fazer um exercício and I just want to be sensitive to your needs. e eu quero estar sensível às necessidades de vocês. So I don't know how long it will take to do this exercise, Então eu não sei quanto tempo vai levar para fazer esse exercício. and my plan was to break for lunch at 1:30. E a minha intenção, meu plano era interromper para o almoço a 1h30. But if we do the exercise now, Mas se fizermos o exercício agora, it may take a longer time. talvez leve mais tempo. So is that okay? Então, Because Tá. the other estaria ok? because the only other choice is to take lunch now, Pois a outra escolha é and it's parar para almoço agora it seems too early. e me parece muito cedo. So, any preference? Alguma preferência? Some say stop now, some say do exercise So now. we think we live in a democracy, Nós pensamos que vivemos numa democracia, but we only think. mas apenas pensamos. Okay. So we have a vote. Então vamos votar. How many people want the exercise? Quantas pessoas querem o exercício? How many people want to have lunch? Quantas pessoas querem o almoço? Oh. Okay, well, let me tell one case Então, permitam-me que eu conte um caso, because it just came to my mind, que ele simplesmente veio à minha mente, and maybe it can illustrate a perspective. e
e talvez ele possa ilustrar uma perspectiva. And then we'll take a break for lunch. E aí vamos fazer o intervalo de almoço. And then we'll come back and do the exercise. E aí retornaremos e faremos o exercício. It's my best guess. Meu melhor palpite. Okay, so I get a telephone call Então eu recebo uma ligação from a father, de um pai. and he's concerned about his 10-year-old son. E ele está preocupado com um filho de 10 anos. And his 10-year-old son refuses to leave the house. E o filho de 10 anos se recusa a sair de casa. But it started with a phobia of driving. Mas aquilo começou com uma fobia de dirigir. And the family had been on an outing. The family had been on a Sunday drive. E a família tinha feito um passeio no domingo de carro. And they were on a road made of gravel, Gravel? I don't get it. dirt, the dirt Okay. road. Eles estavam numa estrada de terra. And the car had a mechanical problem. E o carro teve um problema mecânico. And the father was a very good driver. E o pai era um motorista muito bom. And he made sure that everybody was safe. E ele certificou que todos ficassem a salvo. But the grandmother was in the back seat. Mas a avó estava no banco de trás. And she panicked. E ela entrou em pânico. And the boy was in the back seat. E o garoto estava no banco de trás. And because the grandmother panicked, E em função da avó ter entrado He em panicked. pânico, ele entrou em pânico. and then he had a phobia about driving on dirt roads. E aí então ele teve uma fobia de dirigir And em estradas de terra. then he had a phobia. E aí ele teve uma fobia. And then he had a phobia about leaving the house. E aí é uma fobia sobre sair de casa. So this became an agoraphobia. Então isso se tornou uma agorafobia And it generalized. e se generalizou. And the family was a working class family. E a família era uma família da classe trabalhadora. And they had called a psychologist. E haviam chamado um And psicólogo. he said he needed 4 hours of testing E o psicólogo falou que ele precisava de 4 horas de testes before he could do the therapy. antes dele poder fazer a terapia. And the family was poor. E a família era pobre. And they heard about hypnosis. E ouviram falar de hipnose And they were somehow got my name. e, de alguma forma, obtiveram meu nome. And the father called me. E o pai ligou para mim. And I said, I'll be glad to see you for one session. E eu falei, fico feliz em atendê-lo por uma sessão, Implying that we could do everything. implicando que poderíamos fazer tudo. But you have to bring your entire family. Mas você tem que trazer a família toda. And I made an appointment for 2 weeks later E eu marquei a consulta para dali a 2 semanas, because my schedule was full. porque a minha agenda estava lotada. Well, the family showed up 1 week early. Bem, a família apareceu uma semana mais cedo. And the patient who I was seeing that hour E o paciente que eu atenderia naquela hora, was delayed by traffic. estava atrasado no trânsito. And so she said, see the family. Então ela falou, atenda a família. I'll take their appointment next week. Essa paciente falou, atenda a família, eu fico com o horário deles na semana que vem. And the little boy came into my office, E o garotinho entrou no meu consultório and he was electric, e ele estava elétrico, so tense. tão tenso. And he was a special needs child, E ele era uma criança com necessidades especiais. and he had attention deficit disorder. E ele tinha o transtorno de déficit de atenção. And it was the summer, E era o verão. so they weren't taking any medication. E ele não estava tomando nenhum And the medicamento. boy was so highly sensitive. E o garoto era tão altamente sensível. And I used to work with severely disturbed children. E eu costumava trabalhar
com crianças altamente But perturbadas. this was the most disturbed child that I worked with in my private office. E aquele era a criança mais gravemente perturbada I- que eu trabalhei, que eu atendi no meu consultório. I was a child psychologist at a hospital. Eu fui psicólogo de crianças num hospital. I worked with severely disturbed children. E trabalhei com crianças gravemente perturbadas. And as the little boy came into my office, E esse garotinho entrou no meu consultório he said, "I'm the crazy one." e falou assim: eu sou o louco. And that was so sad E eu fiquei tão triste that he was defining himself in that way. de que ele estivesse se definindo daquela maneira. So the mother, father, boy are in the office, Então, a mãe, o pai, o garoto estavam no consultório and I start e eu comecei by giving the boy a puzzle. dando um quebra-cabeças para And o it's garoto. 2 wooden pieces, Eram 2 peças de madeira and they form a pyramid. que formavam uma pirâmide. And it sounds simple, E soa algo but simples, it is a difficult puzzle. mas é um quebra-cabeças difícil. And I say, E eu digo, I'm good at helping families solve puzzles. eu sou bom em ajudar famílias a resolverem quebra-cabeças. Because I want to make a little change Porque eu queria fazer uma mudança in the definition of the problem. na definição do problema. And the little boy can hardly sit still, E o garotinho mal conseguia se sentar e ficar quieto. so I take him out of the office Então eu tirei ele do consultório, into the waiting room, levei para a sala de espera. and I show him how to solve the puzzle. E eu mostrei para ele como resolver o quebra-cabeça. And I say, give it to your parents. E eu falei, dá para os seus pais. And now he walks in very proud E agora ele entra com muito orgulho, because he knows something porque ele sabe that his algo parents don't. que os pais não sabem. So this is like take 2. Então é a tomada 2. His first entrance was not good, Então a primeira entrada dele, so I não foi wanted him to boa. have a second entrance Então eu queria que ele tivesse uma segunda with entrada with a better self-definition. com uma definição de si mesmo melhor. And then I'm thinking, what other small change can we make? E aí então eu estava ali pensando que outras pequenas mudanças podemos fazer. So I say, Então eu digo, Mr. Fear has attacked this family o senhor medo tem atacado essa família, because systemically, pois sistemicamente I don't want the problem to just be in the little boy. eu não quero que o problema esteja apenas no garotinho. I want this to be a puzzle that the family solves. Eu quero que trate-se de um quebra-cabeça que a família resolva. And then the little boy says E aí o garotinho diz that he's afraid of being out of control. que ele tem medo de perder o controle. And the father gets it E o pai capta isso, because he didn't understand the boy's fear until that moment. porque ele não compreendia o medo do garoto até aquele momento. The mother is exhausted, A mãe está exausta and she is a low-level health professional. e ela é profissional da área de saúde de baixo nível. And she is the primary wage earner. She earns the money for the family. E ela é a principal fonte de renda da família. And the husband takes care of the boy, E o marido cuida do garoto. and he does odd jobs, construction. E ele trabalha na construção, faz trabalho. Uh-huh. And I say to the little boy E eu falo para o garotinho, who can't sit still, que não consegue ficar sentado, quieto, be Mr. Fear seja o senhor medo and attack your family. e ataque a família. Because the principle of working with anxiety, Pois um princípio de trabalho com ansiedade, when you're in terror, que quando você está em terror, play out the terrorizer. então atue aquele que aterroriza.
So the little boy goes over to the door Então o garotinho vai para a porta e faz and he assim. starts to be Mr. Fear E ele começa a ser o senhor medo and attack his family. e atacar a família. So now we're making it into a little game. Então, nesse ponto, nós tornamos aquilo como um joguinho, uma And then brincadeira. I say, well, what's Mr. Fear like? E aí eu pergunto, como é o senhor medo? And he says, do you ever watch Power Rangers on television? E ele pergunta, você já assistiu Power Rangers na TV? I say, no. Eu falei, não. And he says, well, Mr. Fear is like Drilla Monster. Ele falou, o senhor medo é como o monstro Drilla. So I say, okay, be Drilla Monster Eu falei, ok, então seja o monstro and Drilla attack your family. e ataque a sua família. And then I say, E aí, então, eu digo, you know, well, your family, they're Power Rangers. e eu falo, sua família, eles são os Power Rangers. And the boy likes this. E o garoto gostou disso. And I say, your mother's a Power Ranger. Falei, sua mãe é um Power Ranger. What power does she have? Qual o poder dela? And he says, well, my mother has a very powerful scream. Ele fala, minha mãe tem um grito muito poderoso. And I say, your father's a Power Ranger. E eu falei, seu pai é um Power Ranger. What power does he have? Qual é o poder dele? And he says, my father is a sumo wrestler. Like, E ele fala, meu pai é um lutador de sumô. now the father is smaller than I am, Bem, o pai era menor do que eu, but to the little boy, mas para o garotinho, he's a sumo wrestler. ele era um lutador de sumô. And I say, what power do you have? E eu perguntei, que poder você tem? And he says, I know karate. Ele falou, eu sei karatê. So I said, okay, Então eu falei, ok, use your power use o seu poder and fight Drilla Monster. e lute com o monstro Drilla. So the boy is acting like a karate master, Então o garoto estava atuando como um mestre de karatê and he pushes Drilla Monster out the door. e ele força que o Drilla monstro saia pela porta. And I think, great. E eu penso ali, ótimo. And the solution is, E a solução é if Drilla Monster ever attacks the family, que se o monstro Drilla The- atacar de novo a família, the Power Rangers will get together os Power Rangers vão se unir and they will decide how to use their powers e vão decidir como usar seus poderes to fight Drilla Monster. para lutar contra o monstro Drilla. The boy is very happy. E o garoto ficou muito feliz. And then I say there is a couple of other things. E aí eu falei, há mais algumas coisas. And one of them is, E uma delas é, for the next week, para a semana que vem, in the morning, na parte da manhã, father and son pai e filho go outside vão sair and play being out of control. e vão brincar de ficar fora de controle. And for 5 minutes, E por 5 the minutos, boy will be out of control o garoto ficará fora de controle and father will instruct him e o pai vai instruí-lo how to be better at being out of control. como ficar ainda melhor no estar fora de controle. And then reverse roles. E aí vão trocar de papéis. And father, you be out of control. E pai, você que vai ficar fora de And controle. little boy, you tell your father how to do a better job E garotinho, você vai falar para o seu of pai being out of control. como desempenhar melhor o papel de So- estar fora de controle. This will be in line with tomorrow's topic, Bem, isso está alinhado com o tópico de amanhã, which is about using tasks. que tem relação com o uso de tarefas. And then I give myself a task. E aí eu dei uma tarefa para mim mesma. And I take down their address E eu anotei o endereço deles and I say, I'm going to send you something. e disse, eu vou enviar algo para vocês. Because I was going to Japan. Porque eu estava a caminho do Japão. And so I got a postcard of a sumo wrestler. Então eu comprei um postal de um lutador de sumô And I sent it to the boy. e mandei para o garoto. And I gave myself a task. E eu passei uma tarefa para mim And mesma. we'll talk about that tomorrow more. Vamos falar mais sobre isso Now, amanhã. the whole therapy took 30 minutes.
A terapia como um todo levou 30 minutos. and externalizing the problem E de externalizar o and problema. playing out the terrorizer E de atuar, and dramatizar o being- aterrorizador. being systemic E de ser sistêmico. and making a series of small changes E fazendo a série de pequenas mudanças that could add up very quickly into a large change. que poderiam se somar muito rapidamente em uma grande mudança. And this was the way that Erickson worked with me. E essa foi a maneira como Erickson trabalhou comigo. When you read the books, Quando você lê os livros, and if you haven't read, e se vocês ainda não leram, read Uncommon Therapy, leiam Terapia Não Convencional, and that is in Portuguese. que já está em português. And that is the most important book Esse é o livro mais importante to start learning about Erickson. para começar a aprender sobre And it's Erickson. one of the most important books to learn about therapy. E é um dos livros mais importantes para aprender sobre terapia. And it's very entertaining E ele é muito divertido, because it's Erickson's cases. porque são os casos de Erickson. And it is presented within the life cycle. E eles são apresentados dentro do ciclo de vida. And this was a remarkable contribution E essa foi uma contribuição that memorável, problems group at transition points in the human life cycle. de que os problemas se agrupam nos pontos de transição no ciclo de vida humano. When a child is born, Quando uma criança nasce, when the first child goes to school, quando o primeiro filho vai para a escola, when a grandparent dies, quando um avô, avó morre, when there's a marriage, quando há um casamento, when the child leaves home. quando um dos filhos sai de casa. This is when human problems tend to group. São nesses pontos que os problemas humanos tendem a se agrupar. So it's a very valuable book, Então, é um livro muito valoroso, not only about Erickson, não apenas sobre Erickson, not only about psychotherapy, não apenas sobre psicoterapia, but about the nature of problems. mas também sobre a natureza dos problemas. But we will talk more about Erickson. Mas falaremos mais sobre Erickson. And so let's take a break now. Então, vamos fazer o intervalo agora. And can we come back in 90 minutes? Podemos voltar em 90 minutos? And please be prompt. Então, por favor, cheguem So we'll com... come back at 3 o'clock Tiempo Suiza. Tiempo Suiza? Então, Tempo voltamos Suiza? às 3 horas no tempo suíço. Tempo Suizo. Okay, thank you so much.